E aí, turma do nono ano, beleza? Então, essa é a nossa última aula de Química da etapa e para finalizar nós vamos estudar a tabela periódica. Aula 9, assunto tabela periódica. Vamos continuar na meditação do versículo? Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. 1 Reis 4:29. Esta aula vocês vão assistir um vídeo de um outro professor, bem bacana, bem explicadinho, tá tudo batendo com o nosso conteúdo do livro, tá bom? Já parou para pensar por que é tão difícil para o homem viver em outro planeta? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve, galerinha! Que sonho antigo esse, hein? E desafiador! Habitar outro planeta. Mas por que até hoje não conseguimos, hein? Amigão, o lance é o seguinte. Até hoje, não conseguimos encontrar nenhum outro planeta que consiga reunir condições tão favoráveis ao ser humano como a gente consegue encontrar no nosso querido planeta Terra. Um planeta perfeito para a gente, porque dentre essas várias condições favoráveis, podemos citar um planeta que tenha campo magnético, uma gravidade adequada, água no estado líquido, sem contar a existência de vários outros elementos essenciais à vida, como oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, entre outros. Falando nisso, tivemos recentemente uma notícia bombástica que mexeu com o mundo da química. A descoberta de novos 4 elementos químicos, que agora se juntam aos outros elementos que a gente já conhecia e totaliza 118 elementos. Um número fantástico, hein? Mesmo sendo um número muito alto de elementos, no caso 118, podemos dividir facilmente em 2 grandes blocos, lá na tabela periódica, que reúne todos os elementos numa ordem crescente de número atômico. A divisão é assim, ó, dá uma olhada. O bloco de lá reúne os elementos que são ditos como metais. Já o bloco de cá é o bloco dos não metais, também conhecidos como ametais. Mas por que essa divisão, hein? A divisão se dá em função da característica desses elementos. É ou não é? O bloco de lá é um bloco que possui, normalmente, brilho. Alumínio, prata, cobre, ouro são os metais. Além desse brilho, normalmente eles são bons condutores de calor e eletricidade, característica dos metais. Já no bloquinho que não é metal, você tem exatamente o comportamento contrário a isso. Se lá o metal possui brilho, os ametais tendem a não possuir. Se o bloco dos metais é um bloco de bom condutor de calor e eletricidade, o bloco dos não metais acaba sendo um bloco de maus condutores, característica dos caras que não são metais. Além disso, você ainda tem destaque para um grupo especial, que é o grupinho que está aqui, ó, perto de mim. O grupo 2, gases nobres. Característica principal desse bloco, a inércia química. Esse bloco, por ter estabilidade, tende normalmente a não participar de nenhuma reação, a não se combinar com nenhum outro elemento. Característica dos gases nobres. Chama atenção para esse elemento que está se destacando aí, ó, o hidrogênio. Mas por que ele é tão especial, hein? Amigão, muita gente confunde no dia da prova pelo seguinte: ele está lá próximo aos metais. Então muita gente acha que o hidrogênio é um metal. Mas ele não possui características semelhantes às dos metais. Por isso o hidrogênio, anota aí, ele não é metal. Guarda essa informação, hein? Eu agora trago uma perguntinha super importante. E esses elementos, hein, formam substâncias químicas com que estado físico? Amigão, o que a gente consegue perceber é que os metais, se tiverem uma pressão de 1 atm e na temperatura de 25 graus Celsius, fatores que a gente vai repetir ao longo da aula de hoje, os metais se apresentam no estado sólido. Alumínio, sólido. Ouro, sólido. Cobre, sólido. Os metais são sólidos. Com exceção do mercúrio, que a gente encontra nos termômetros aí, na sua forma líquida. Então não esquece não, pensou em metal, pensou em estado sólido, com exceção do mercúrio, estado líquido. Já os não metais, os ametais, eles podem se apresentar ou no estado sólido, que é o caso de alguns, ou no estado líquido, que é o caso do bromo, ou no estado gasoso, que é o caso dos gases nobres. Além deles, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro e o hidrogênio.
Então, os ametais podem vir na forma sólida, líquida ou gasosa. Olha quem está na minha companhia, urânio. Mas por que esse elemento é tão especial, hein? Amigão, ele é um verdadeiro marco para a tabela periódica. Mas por quê? Porque ele faz uma divisão entre elementos que são naturais, encontrados na natureza, e elementos artificiais, que são sintetizados em laboratório. O que a gente percebe é o seguinte, ele tem 92 prótons. Dele para baixo, quase todos os elementos são encontrados na natureza. A partir do urânio, já encontramos elementos artificiais, que é o caso dos 4 novos elementos descobertos na química. Uma perguntinha super comum é, por que a tabela periódica tem um formato tão estranho, hein? Amigão, ela tem esse formato um pouquinho esquisito, porque ela respeita algumas sequências super importantes na química. Uma sequência é a sequência das colunas verticais, que são chamadas de grupos ou famílias, que guardam elementos com semelhança química. Mas, por enquanto, o grande lance é você se acostumar com alguns nomes muito famosos, hein? Grupo 1, chamado de metais alcalinos. Grupo 2, reúne os alcalino-terrosos. Lá no grupo 16, temos os calcogênios. Grupo 17, halogênios. E o grupo 18, super famoso, o grupo 2, gases nobres. Ah, mas e o restante, hein? Qual o nome das outras famílias? Qual o nome dos outros grupos? O que a gente percebe, quem dá nome às outras famílias é o elemento que puxa a fila. Por exemplo, dá uma olhada no grupo 13. Primeiro elemento que aparece é o boro. Então estamos olhando para o grupo do boro. Já no grupo 14, quem puxa a fila é o carbono. Grupo do carbono. Lá no grupo 15 é o nitrogênio. Grupo do nitrogênio. E por aí vai com o restante das famílias. Mas o que uma família tem de tão especial, hein? A semelhança química, amigão, por isso o nome família. É ou não é? Os membros de uma família têm uma certa semelhança. Olha para o seu pai, se parece com ele? Não? Olha para sua mãe. Também não? Vê o irmão, irmã? Não? E o porteiro do teu prédio, hein? Ah, sim, fica esperto, hein, amigão? Membros de uma família possuem semelhança. No caso da química, essa semelhança se dá de acordo com a distribuição eletrônica, dentre outras características. O que a gente percebe é que quem é do grupo 1 tem terminação S1, como elétron diferenciador, subnível diferenciador. Já no grupo 2, a tendência é terminar em S2. Então, grupo 1 e grupo 2 têm terminação S. Já do grupo 13 até o grupo 18, a terminação é P. São 6 famílias, de P1 até P6. Miolinho da tabela, terminação é do tipo D. E lá embaixo, na série dos lantanídeos e actinídeos, a terminação é do tipo F. Dentro desse contexto, vale a pena você ficar esperto com 3 elementos. O hélio, que está lá na posição que teoricamente terminaria em P6, mas ele termina em S2, então ele fura essa divisão. E outros 2, como Laurêncio e Lutércio, que estão na região F, mas terminam em D, D1. Então são 3 elementos que fogem a esse padrão que a gente classificou antes. De acordo com a distribuição dele, de acordo com a posição na tabela periódica, podemos dar algumas classificações. Se liga aí! Elementos que estão na área S ou na área P representam os elementos chamados de representativos. Já o bloco que está na área D ou na área F, chamado de transição. Sendo que quem está no bloco D ganha o nome de transição externa. E quem está no bloco F, transição interna. Uma sequência super importante na química é a sequência das linhas horizontais da tabela periódica. O que elas têm de tão especial, hein? As linhas horizontais a gente chama de períodos. E um período está associado ao número de camadas que um átomo tem. Como assim? Se o elemento está no primeiro período, ele apresenta uma camada. Se ele está no segundo período, ele tem 2 camadas. Se ele está no 7º período da tabela, ele já tem 7 camadas. Então o que a gente pode entender é o seguinte, que o número do período está associado ao número de camadas. Por isso que a tabela periódica tem 7 linhas, tem 7 períodos. Tá com medo? Tá na dúvida? Calma que o Silvio Prédio te ajuda.
dá uma olhada nessa super sequência que está chegando na reta final da aula de hoje. Hidrogênio, primeiro elemento da tabela periódica, distribuição 1s1. Tenta interpretar o que isso representa na verdade. Esse 1 é o número de camadas que esse átomo tem. Se tem uma camada, tem que estar no primeiro período, que é o caso dele. Terminação S1, a gente falou que é o cara que pertence ao grupo 1, o grupo dos metais alcalinos. Mas cuidado, hein? Mesmo ele estando na posição dos metais alcalinos, o hidrogênio não é metal. Eu já te falei isso, hein? Vamos arriscar mais exemplos. O hélio. O hélio, que tem distribuição 1s2, teoricamente, estaria no primeiro período. E ele está, certinho, uma camada. Mas ele tinha que aparecer na posição do grupo 2. E ele não aparece. A gente já te alertou que ele fura a distribuição normal, a nossa previsão. Ele aparece lá no grupo 18 como gás nobre. Na verdade, ele é o único gás nobre que termina em S2. Todos os demais vão acabar em P6. Olha mais exemplo aí, vai! Lítio, 1s2, 2s1. Vai no finalzinho, 2s1. Esse 2 quer dizer que ele tem duas camadas, segundo período. S1 pertence ao grupo 1, metal alcalino. Na verdade, o lítio é o primeiro metal alcalino. A gente pega do lítio até o frâncio. Olha outro exemplo, vai! Sódio, que termina em 3s1. Esse 3 quer dizer que ele tem três camadas. S1 que ele está no grupo 1 da tabela. Continua, vai! Alumínio 13 termina em 3s2, 3p1. Na verdade, estamos de olho no subnível diferenciador, 3p1. 3 quer dizer 3 camadas, terceiro período. Show! P1 quer dizer que ele está no comecinho do bloco P, que no caso é o grupo 13. Então a posição do alumínio, terceiro período, grupo 13 na tabela periódica. Agora que a confiança toma conta de você, vou trazer dois casos muito importantes, casos perigosos, hein? Que é o caso do titânio, 22 prótons, 22 elétrons, que termina em 3G2, subnível diferenciador dele. Você que já está esperto deve pensar o seguinte, mole, se ele termina em 3G2, ele tem que estar no terceiro período da tabela. Sendo que se você procurar, vai ver que o titânio está no quarto período. Até porque, anterior ao 3G2, temos o 4S2. Então, no meio da distribuição, temos 4 camadas. Por isso, quarto período. A área D2 é o segundo grupo do bloco D, no caso, grupo 4 da tabela periódica. Outro caso perigosíssimo é o do urânio, 92 prótons, 92 elétrons. Fazendo a distribuição, ele termina em 5F4. Aí quando você olha, imagina ele no quinto período, sendo que ele aparece lá embaixo, exatamente na série dos actinídeos, que assim como os lantanídeos, estão presentes no mesmo grupo da tabela, um grande número de elementos pertencente ao grupo 3. No caso do urânio, estaria na parte de baixo, no sétimo período, até porque, ao longo da distribuição dele, aparece o 7. 7 camadas, sétimo período. Repara que, nesse caso, o número na frente do F deu uma confusão. Tá com medo? Tá na dúvida? Calma que o Silvio Prédio te ajuda. De novo, guarda esse macetinho nosso aqui. Ó. Toda vez que o elemento terminar em distribuição D, o número que você vê é um número abaixo do período. Foi o caso do titânio. 3D2 estava no quarto período. Se ele termina em F, na verdade o número na frente do F está 2 números abaixo do período. Foi o caso do urânio. Terminou em 5F4 e estava no sétimo período. Agora que você domina tudo de tabela periódica, é hora de bater no peito. Bata no peito e grite assim, eu sou o Química Nota 10. Fique ligado, até a próxima aí. Valeu! Com esta aula, então, nós finalizamos o conteúdo, todo o conteúdo da primeira etapa. Façam todos os exercícios. Tchauzinho, pessoal!